Muito bem, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula de hoje, aula de programação, e vamos, hoje, apresentar funções. Funções e procedimentos. Vamos entender essa diferença, tá? De funções e procedimentos. Existem algumas linguagens que fica muito característica essa diferença, fica explícita essa diferença entre funções e procedimentos. Na linguagem C, nós só trabalhamos com funções. O conceito de procedimento é um conceito tanto quanto implícito, mas eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Inclusive na prática. Bom, e aqui a gente contextualiza a ideia de que um smartphone, por exemplo, ele tem várias funções, não é verdade? A gente vê, no caso aqui de um Enterprise Resource Planning, que é um ERP, que é um sistema corporativo que oferece várias funcionalidades também. Um outro exemplo de funções. Em Computês, que é em programação, a gente trabalha da seguinte maneira. Nós utilizamos funções dentro dos nossos programas. Na linguagem C, um programa é uma função. Agora, a ideia da função é que um programa ele pode invocar uma função com uma determinada finalidade para resolver algum tipo de problema. E a gente vai ver como é que funciona isso. Então, nesse caso aqui, olha, vocês observem que nós já trabalhamos com algumas funções. A própria linguagem C, a gente consegue utilizar uma função em que a gente vai utilizar a função system, que é uma função que nos permite chamar um comando lá do sistema operacional. Eu aqui, olha, quando eu chamo aqui no prompt, vou abrir aqui o prompt do CMD, né? Para ficar mais simples, prompt de comando. Quando você digita aqui CLS, olha, CLS, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Quando você digita, por exemplo, CLS, dá um Enter, ele limpa a tela. Olha, eu poderia fazer isso de dentro de um programa em C, chamando essa função system. Faria isso, só que seria uma função do sistema, da própria linguagem, né? Ele permite que eu passe como parâmetro um comando do sistema operacional, Windows, no caso, DOS, né? Muito bem. Aqui, a gente já está implementando uma função nossa, uma função, por exemplo, que calcula um número primo, os primos de 300, o MDC de 12 e 18, e aí a gente percebe aqui uma diferença. Opa, parece que tem alguém chegando aí. É a Andressa. Opa. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda aí. E aqui a gente vai ver o conceito de procedimento. Quando a gente chama uma função e essa função não tem obrigação de nos retornar nada, se ela não nos retorna, seria um procedimento. Vai lá, executa aquele procedimento, ponto final. Agora, em determinados casos, eu tenho uma função, como essa MDC aqui, que pode me fornecer um retorno. A gente vai ver isso também na prática. Tá? Agora, para convencer vocês a utilizarem funções, algumas recomendações aqui. Ela melhora a legibilidade do nosso código. Nosso código fica menor. Por quê? Porque a gente divide, a gente modulariza o nosso código, que é exatamente esse segundo item, olha, modularizar o programa em partes menores e mais funcionais. Melhora a manutenção, permite a alteração de uma determinada parte do código de uma maneira mais rápida. Evita que uma parte do código seja repetida várias vezes em um programa, que é a reutilização, que é o reuso, que inclusive é um conceito de orientação a objetos, né? O reuso. A gente reaproveita um determinado código. Tá?
Isso são argumentos para que a gente possa utilizar funções. Agora, uma coisa interessante também seria o seguinte, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, vou fazer um programa, vou pedir para o Matheus fazer uma função, a Ellen faz outra, o William faz outra, o Lucas faz outra, a Mônica faz outro, o Eric faz outro, cada um pode fazer uma função, depois eu pego tudo isso junto no programa. Trabalho em equipe, né? É uma forma de estar modularizando o nosso trabalho. A gente pode fazer dessa forma. Bom, como é que é a sintaxe de uma função no C++? A gente coloca aqui o tipo da função, nome da função, uma lista de parâmetros e dentro o corpo da função. A gente já vem fazendo dessa forma. Até então a gente já vem fazendo isso. Só que agora a gente vai explorar mais, porque a gente vai passar a chamar as funções. Esse aqui é um exemplo bem simples, né? E eu não quero focar muito nesse exemplo aqui, não, porque ele é um pouco confuso no sentido de que a gente tem que conhecer um pouco das teclas, né, do nosso teclado. Existe uma função na linguagem C chamada get, essa função aqui, ó, get. Então, quando eu executo isso aqui, ó, eu criei uma variável do tipo chamada tecla, do tipo inteiro. Mandei uma mensagem e pedi para pressionar alguma coisa. Ó, pressione uma tecla qualquer. E aí você, quando ele entra nessa opção aqui, ó, tecla igual a get, ele vai aguardar que você pressione uma tecla. Se você pressiona uma tecla, aí ele vai te dar uma resposta. Então, se a tecla for diferente de 99, ele vai pedir para você digitar, no caso, esse C que corresponde ao caractere 49. Isso aí diz respeito ao código ASCII. Eu não quero entrar no detalhe dessa função, porque senão eu teria que abrir um leque aqui explicando como é que funciona a tabela ASCII. Eu acredito que vocês já tenham visto em outras disciplinas, né? Provavelmente em organização de computador. Você vê como é que a estrutura da memória do computador ela é representada por meio de um padrão chamado ASCII. Não vou entrar nesses detalhes, vou seguir para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui é a nossa praia. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha que a gente vai, inclusive, executar um código, está prontinho aqui, com esse exemplo aqui. Olha só. A gente tem aqui, olha, esse programa. Isso aqui é um arquivo, que é um programa em C. Tá? Beleza. Aqui dentro a gente tem a nossa função main, que a gente vem utilizando. Normalmente a gente vem trabalhando com uma função main. Só que agora nós criamos dentro desse arquivo, criamos uma função lá dentro. Olha. Além do main, a gente está utilizando agora uma função soma. E a lógica desse programa é a seguinte, quando eu vou executar, ele é top-down, né? Então, quando eu vou executar esse programa aqui, ele vem de cima para baixo. Ele vai passar por essa função e vai conhecer, o C vai conhecer essa função. Bom, essa função foi definida. Tanto que se tiver algum erro aqui, ele vai me apontar. O compilador me aponta isso. Quando eu for executar, obviamente, né? Quando eu for compilar. Agora, quando ele chega aqui embaixo, ele vai executar a função main, porque a função executável é a função main. Então, observem o seguinte, olha, int main void. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Na linha 11, a gente define uma variável do tipo inteiro, chamada A, e recebe o valor 100. Na linha 12, a gente atribui a uma variável do tipo decimal o valor 25,5. E aí a gente chama na linha 13 uma função, a função soma. Olha que interessante, ó. Soma, e a gente passa dois parâmetros para ela. O A, que é aquela minha variável definida anteriormente, onde eu atribuí o valor 100, e a variável B, onde nós atribuímos um valor decimal 25,5. Ou seja, a soma é uma função, eu estou chamando uma função que recebe dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. Esse A e B eu estou passando para a função. Então, esse A e B, na verdade, em outras palavras, o A é 100 e o B é 25,5. Então, nesse ponto na linha 13 aqui, ele chama a função. Ele vai lá para a linha 4.
Quando ele chega na linha 4, ele vai executar essa função. Aqui, olha, a função propriamente chamada vai receber esses dois parâmetros. Então, olha aqui, ó. Esse primeiro parâmetro aqui, que é o N1, ele vai receber o valor 100, que foi atribuído para A. O N2 vai receber o valor decimal 25,5. Ele é float, olha, é decimal. Tá? Então, o que eu vou fazer com isso? Quando chega aqui dentro da função, e observem o seguinte, o escopo da função aqui é o seguinte, olha, eu tenho que definir o tipo que eu estou recebendo. Quando eu chamo, quando eu passo os valores aqui, eu poderia, pessoal, muito bem passar aqui 100 e 25,5, tá? A gente colocou duas variáveis só para poder ilustrar, para ficar mais interessante. Mas eu poderia passar o 100 no lugar do A e o 25,5 no lugar do B. Quando chega aqui em cima, essa função recebe esses valores. Aí eu defino uma variável chamada resultado, que vai fazer o seguinte, que vai receber, olha, a soma de N1 e de N2. Quer dizer, eu estou somando aquilo que eu recebi como parâmetro. E a minha função exibe, soma, mostra aqui o resultado. Ele concatena, ele vai juntar essa string soma com a variável soma, com o valor da variável soma que a gente acabou de calcular. No nosso exemplo aqui, como a gente sabe que o A é 100 e o B é 25,5, quando ele for somar os dois, ele vai imprimir soma 125,5. É isso que ele vai fazer. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse caso? Olha que interessante. Essa função soma, do jeitinho que ela foi escrita, ela tem uma característica de procedimento. Por quê? Porque nós chamamos a função foi executada, mas ela não retornou nada para a função main que a chamou. Isso é interessante. Quer dizer, foi um procedimento que eu executei. Quer dizer, o main, a função não tem responsabilidade nenhuma em retornar nada para onde ela foi chamada, para a função main que a chamou. Por isso nós a chamamos de procedimento. E essa característica de procedimento é dada por esse void aqui, ó. Porque o escopo da função é sempre o seguinte, eu sempre coloco na frente do nome da função o tipo, foi o que eu mostrei aqui, ó. Essa definição aqui, ó, o tipo da função, olha. O que é o tipo da função? Que vem sempre antes do nome da função. O que é o tipo da função? Voltando aqui. O tipo da função é o tipo de retorno. Quando eu passo void, ou seja, essa função não tem retorno, não vai retornar nada. Tá? Então, eu vou rodar isso aqui, para vocês verem na prática. Eu vou chamar aqui o deve ser, eu estou com ele prontinho aqui, ó. Meu programa já está aqui, ó. Semana 02, função CPP. É isso aqui, ó. Exatamente o que está na apresentação que eu vou rodar aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Executar. Compilar e executar. Eu sei que não vai dar erro. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Deixa eu chamar aqui a lupa. Lupa. Olha só. O que ele mostrou aqui para a gente como resultado? O que ele fez aqui? Ó? O que ele fez? O main chamou a função, recebeu esses dois valores, foram passados como parâmetros 100 e 25,5, veio aqui em cima, recebeu nas variáveis N1 e N2, eu somei N1 e N2 e atribuí para a minha variável do tipo decimal chamada resultado, e eu mandei imprimir por meio desse cout, quer dizer, imprima a string soma e junta o resultado a essa string. Foi o que ele fez, ó, soma, dois pontos, o resultado aqui é 125,5. Ou seja, a função main chamou a função soma, ela já fez o que tinha que fazer e acabou o programa. Quando voltou para cá, voltou para encerrar. Essa é a ideia da função que tem característica de procedimento. Em algumas linguagens, a gente tem isso assim de forma explícita. Em algumas linguagens, tá? A gente pode chamar procedimento ou funções. Tá? Bom,
Agora a gente vai ver a parte de retorno, uma função que retorna valor. Vocês vão ver que esse programinha tem exatamente a mesma funcionalidade do anterior, só que a gente está explorando aqui um recurso que é o recurso de retorno. Olha que bacana, pessoal, olha só. Aqui na função main, fizemos a mesma coisa. Atribuímos valores às variáveis A e B e definimos aqui, ó, uma variável do tipo retorno. Tá? E o que nós fizemos aqui? Nós atribuímos a essa variável decimal aqui, ó, essa variável decimal retorno, atribuímos a ela a nossa função soma. Ou seja, o valor que for retornado dessa função soma será atribuído à minha variável retorno. Então, agora, quando eu chamo soma, diferentemente do programa anterior, olha, quando eu chamo soma, agora eu estou chamando soma, só que eu estou atribuindo um possível retorno, um possível valor que vai ser retornado por uma variável retorno. Isso fica muito claro quando a gente passa a analisar a nossa função soma. Vamos lá para a linha 4 agora, olha. Linha 4, olha. Aqui a gente tem a nossa função soma, mas olha aqui a diferença, olha. Aqui tem um float. Na função anterior, olha, a gente tinha void. Ou seja, aqui, essa função, ela não retornava nada para quem a chamou. Essa aqui, ela necessariamente ela tem que retornar. Por quê? Porque a minha função main vai aguardar um retorno dessa função soma. Passou o valor 100 para A, 25,5 para B, chamei a soma. Ele foi lá, opa, essa minha função vai me retornar um valor decimal, float, do tipo float, um valor decimal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui, olha, a nossa, da mesma forma que fizemos anteriormente, ó. A gente define aqui uma variável resultado, do tipo float, a gente soma os valores e atribui o resultado, só que eu não vou exibir o resultado aqui, na função soma. Agora, eu estou retornando o valor que eu calculei. Foi isso ontem que alguém me perguntou, se eu não me engano, na aula de ontem, a necessidade desse return. Exatamente isso. Eu estou retornando a minha variável resultado. E essa variável aqui, necessária que eu estou retornando, necessariamente tem que ser do mesmo tipo da função. O mesmo tipo de retorno da função. Foi por isso que eu defini como do tipo float, float resultado. Então, quando eu voltar para cá, ele retorna o valor aqui, ó, atribui ao retorno, e depois a gente manda imprimir. Valor da soma, aqui, ó, retorno, que foi o que a gente exibiu aqui. Tá? Então, agora vamos colocar isso aqui para rodar, para a gente poder ver na prática isso aqui funcionando. Ó. Aqui a gente tem essa função 2. Eu, inclusive, para diferenciar, eu coloquei um valor 200 aqui, tá? No exemplo aqui está acima, eu coloquei 200 para vocês verem que ele vai fazer diferença. A execução desse programinha vai ser a seguinte, olha. Compilei e executei. Está lá. Está lá o resultado. Deixa eu chamar a lupa aqui para a gente poder visualizar melhor esse resultado. Lupa. Olha só. Aqui, ó. O resultado está aqui, ó. Valor da soma, o retorno que é 225, porque ele foi lá em cima, chamou, criei a variável resultado, somou e retornou o resultado. O resultado, olha, voltou para cá. O valor melhor, agora é 225, né? O valor 225, olha, esse 225, ele retornou para cá. Então, essa minha função agora é como se fosse uma variável, como se fosse uma constante, que eu estou atribuindo para a minha variável retorno. Porque ele representa o retorno da função. Isso é muito importante. Tá? Agora, eu poderia, inclusive, fazer o seguinte. Eu nem precisaria definir aqui esse retorno. Eu poderia já colocar aqui no lugar do retorno, aqui já o soma. Já poderia colocar aqui. Já economizaria aqui algumas linhas, né? Não precisaria. Vamos fazer esse teste para ver se vai funcionar? Então, vou encerrar aqui a lupa. Vou fechar aqui.
Bom, vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo, vou até fazer o seguinte aqui, para não apagar esse, porque depois eu vou colocar isso tudo para vocês. Vou colocar lá no Classroom, todo esse material aqui, vou colocar aqui a versão 3 aqui. Underline 3. Agora eu vou abrir esse arquivo aqui, vamos lá. Arquivo, menu arquivo, abrir, vou abrir o 3 aqui. Legal, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um comentário nesse retorno, vou colocar um comentário nessa linha 3, eu não vou mais usar, e vou pegar essa soma aqui, ó, já vou colocar aqui, ó. Ele já vai retornar, inclusive aqui na hora de concatenar. Vamos salvar e vamos rodar? Bom, vamos colocar 300 aqui agora, só para ficar diferente, tá? Vamos compilar e executar, vamos ver? Compilei, executei, está lá, ó, 325. 325. Ou seja, eu nem precisava de definir essa variável, automaticamente eu já mandei exibir aqui o retorno da função. Viram que bacana? Muito interessante, né? Agora, vamos só finalizar essa apresentação. Então, passamos por isso, falamos de retorno. E aqui a gente tem um outro exemplo, que a gente fala sobre escopo de variáveis. Isso também é muito importante. Olha só, nesse programa aqui, eu não vou nem executar isso aqui, que é simples o entendimento. Veja bem, aqui nós definimos a função main e criamos uma variável b com alguns valores, né? B5, depois B500, e aí chamamos as funções. Lá dentro da função, a gente está utilizando a mesma variável b. Está vendo? A mesma variável b. O detalhe é o seguinte, pessoal, é que quando chega aqui dentro dessa função, essa variável b aqui, o escopo dela vai valer menos 10. O escopo da variável b aqui vai valer 5, vai valer 500, vai valer 300. Tá? O que acontece é o seguinte, a visibilidade da variável, ela é interna à função. Então, essa função b aqui é menos 10. Melhor, na função 1, esse b aqui vale menos 10. Nessa função 2, o b vale 1000. Aqui dentro, eu posso usar outros valores para a variável b. Tá? Esse valor 5 aqui não vai interferir em nada. Quando eu voltar para cá, ele não vai interferir absolutamente nada. Por quê? Devido à questão do escopo. Se eu quiser ter uma variável com escopo global, que ela seja visível para todas as funções que eu utilizar, aí fica um pouco diferente. Eu não vou entrar nessa explicação agora para não aumentar aqui os nossos conceitos, é muita informação. Tá? Mas isso aqui era só para vocês terem uma ideia com relação ao escopo de variáveis. A gente vai abordar mais isso na sequência das aulas. Tá bom? Muito bem. Aqui é um exemplo da execução, né, desse código. Tá bom? E a gente termina aqui a explicação. Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Para não estender o vídeo, eu vou dar uma pausa aqui na nossa apresentação e vamos entrar na parte de perguntas e dúvidas, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, para depois vocês estudarem esse vídeo que vai ser compartilhado, tá bom? Então, beleza. Encerramos por aqui.